E, gente, vamos lá, por favor. Olhem só. Hoje vocês tiveram já uma conversa com a professora Glória para falar sobre o trabalho de conclusão de vocês, né? O nono semestre só tem de disciplina a nossa disciplina que é Educação em Saúde, né? Aí talvez vocês parem e pensem por que incluíram no nono semestre a disciplina. O Ministério da Saúde determinou que todos os profissionais da saúde cursem disciplinas que façam eles terem aptidão para educadores. Então, a educação em saúde ela vem para tentar ajudar as pessoas a ter essa possibilidade de ter uma experiência melhor em processo educacional e docência de maneira geral. Mas vamos por partes. Vamos começar falando sobre o TCC, porque por mais que não envolva a minha disciplina, mas é algo que diretamente me afeta porque eu sou orientador. Bom, olha só, nós temos vagas fechadas, né, para a maioria dos professores, e a ESAMAS tenta dividir isso de maneira mais proporcional possível. Então é como se eu pudesse ficar no máximo com 4 grupos, a Glória com 4 grupos e os outros professores com 4 grupos. Pelo que eu sei, os orientadores que vão existir esse semestre são eu, a Glória, a Silvia, a professora Paula, a professora Ludmila e a professora Cristal. Não sei se vocês conhecem todas essas professoras, mas cada uma delas tem uma tendência de seguir para uma área específica. O que é que acontece? Algumas pessoas falam assim, a professora Glória falou que o senhor trabalha com só com epidemiologia, só com doenças. A verdade é que eu trabalho com qualquer coisa. Porém, quem faz a divisão de vocês do 9º para o 10º semestre de orientadores é a professora Glória. Então, junto com a nova coordenadora, que é a professora Ludmila. Isso significa dizer o quê? Que, por exemplo, fulano de tal escolheu obstetrícia. E aí pergunta para mim, professor Adilson, o senhor orienta. Só que quando vocês forem para o 10º, automaticamente quem pegou obstetrícia vai ser orientando pela Silvia, né, que é a professora de obstetrícia. Então não tem muito para correr. Vai ser feita essa divisão direta, né? O 9º semestre, que é este semestre que vocês estão vivendo, se for funcionar como era no semestre passado, vocês só vão ter um orientador, que é a professora Glória. A professora Glória vai orientar todo o pré-projeto de todos os grupos. Então, vocês não precisam morrer de antecedência correndo atrás de orientador. A partir do 10º semestre, depois que vocês qualificarem agora, final do ano, provavelmente, no dia que vocês qualificarem, a Glória vai dizer, fulana vai ficar com tal professor, ciclana com tal professora e tudo mais. A professora Ludmila estava com na verdade, uma meta, não sei se isso vai acontecer, que era de que os orientadores já entrassem em contato com vocês desde agora. Então, era como se a professora Glória não fosse mais ficar responsável por todos e vocês já teriam contato com o orientador de vocês desde aqui. Quais são as principais orientações que se dão? Porque, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 6 anos aqui no ESAMAS. Depois da professora Elisângela, da professora Glória, eu sou o professor mais antigo que tem aqui. Todo semestre acontece a mesma coisa. Todo semestre. Em relação a TCC. Que é o seguinte. Primeira coisa. Habitualmente vocês têm o hábito de escolher a dupla ou o trio de vocês por amizade, né? É lógico que nem sempre escolher pela amizade significa dizer que o projeto vai ser produtivo. Então, por exemplo, o Felipe, o Pombo e o Tadeu são amigos. Beleza. Para cachaçada é bom. E para o trabalho? É um exemplo, é só um exemplo, entendeu? A gente não sabe. E aí, o que é que acontece? O pessoal chora, briga. E aqui existe o seguinte. Se você começar a fazer o trabalho e falar eu não quero mais, você não leva nada do trabalho. Quem sai vai construir sozinho. Quem fica com o trabalho vai dar continuidade. Outra coisa importante que eu não sei se em algum momento a professora Glória, a professora Elisângela já falou para vocês,
é a respeito do que os alunos adoram fazer. É o que a gente chama de pesquisa de campo, né? Que é falar com pessoas ou coletar informações de qualquer tipo de pessoa, dentro de hospital, numa unidade de saúde, seja lá como for. Todo tipo de pesquisa que lida com alguma informação de um indivíduo, nem que seja só a idade dele, é preciso ser aprovado pelo comitê de ética, tá? Pode ser feito isso aqui nas AMAS? Pode. Em 6 anos que eu oriento o TCC aqui, até hoje eu só fiz 2 trabalhos serem aprovados na plataforma Brasil. Um foi aprovado, o garoto já tinha até acabado o curso dele, né? Ele foi aprovado, ele já estava até com diploma. E o outro foi aprovado tarde demais e a aluna teve que mudar para revisão, porque não ia dar tempo de fazer a coleta de dados. O tempo, ele é muito curto. Por quê? Porque só existe uma reunião por mês no comitê de ética. Isso significa dizer que se você mandar um trabalho e faltou, vamos dizer assim, vou ser exagerado, olha, faltou uma vírgula nesse parágrafo, eles vão mandar de volta e eles só vão reavaliar daqui a um mês, né? Eu digo uma vírgula porque eles, dependendo do comitê de ética, eles são muito enjoados, outros aliviam mais, né? Então, nós estamos vivendo também um momento onde os dados públicos estão sendo muito lesionados. Vocês devem ter acompanhado que a plataforma Lattes ficou fora do ar. Hoje em dia, a gente não consegue atualizar currículo Lattes, só consegue consultar. Eu pergunto para vocês, todo mundo aqui tem currículo Lattes cadastrado? Não. Quando vocês forem submeter um trabalho na plataforma Brasil, eles pedem o link do currículo Lattes de vocês. Então, se agora fosse para submeter o trabalho, quem não tem, de cara já não ia poder fazer trabalho de campo. Então, o que é que eu digo para vocês? Saibam que a dificuldade de fazer um trabalho de campo, ela é infinitamente maior do que fazer um trabalho que a gente chama de revisão da literatura, tá? Ah, professor, mas o meu sonho é fazer uma pesquisa com as grávidas lá da Santa Casa. Tudo bem, vai para frente e tenta. Só que eu falo para os alunos o seguinte, olha, gente, a nota do TCC de vocês não vem no diploma de vocês. E quando vocês forem atrás do trabalho, não vão perguntar qual foi a nota do TCC de vocês. Quanto maior for a complexidade do trabalho, maior, né, são os entraves que vocês vão sofrer. Então, o que é que aconteceu no semestre passado da manhã, que é o 10º semestre hoje? Nós temos 2 trabalhos que estão na avaliação do comitê de ética, né? Então, eles estão na primeira etapa de avaliação. Eles vão defender provavelmente na primeira semana de dezembro, né? Então, o que é que acontece? Ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta, porque o sistema do currículo Lattes não alimenta apenas o preenchimento do currículo. Ele alimenta várias coisas que envolvem pesquisa no Brasil. Receber bolsa, avaliação de projeto de pesquisa. Então, gente, não é uma questão só de trabalho, é uma questão de vocês quererem submeter e talvez daqui a 2 meses dar pau de novo no negócio da plataforma. E aí, meu amigo, ninguém tem resposta de nada. Tá? Outra coisa importante também é o seguinte. Quando vocês forem escolher o tema de vocês, não escolham o tema porque falaram para vocês que é interessante. Escolham um tema que vocês tenham uma curiosidade de entender. Por exemplo, eu tive uma aluna que o filho dela tinha fibrose cística. Fibrose cística reduz a expectativa de vida no jovem. Ela quis estudar isso para entender mais sobre o filho. Nós já tivemos alunas aqui que sofreram violência doméstica. Estudaram sobre isso, a atuação do enfermeiro. Hoje dá para estudar inúmeras coisas. Se a gente tivesse no semestre passado, eu ia falar para vocês o seguinte, ó, se todo mundo quiser ser meu orientando, não tem problema. Mas hoje é bem diferente essa situação. Por que que agora isso está sendo um pouco mais
é organizado, porque nós estamos com turmas gigantes de nono semestre e de 10º semestre. Então, só para vocês terem ideia, semestre passado eu orientei 17 trabalhos, aí tiveram professores que orientaram 1 ou 2. Eu não reclamo disso, para mim não tem problema. Só que o que é que acontece? Querendo ou não, os outros professores também precisam compor a carga horária deles de orientação. E cada um precisa ter 4 orientandos. Então, gente, é assim. Preocupação agora não é quem vai ser. Preocupação agora é justamente escolher o tema. Por que eu digo isso para vocês? O tempo, ele é muito rápido, né? Então, por exemplo, vocês vão ter feriados pela frente. Nós já estamos praticamente indo para a segunda semana de agosto, né? Então, a gente sabe que a gente pisca, acabou, né? Vocês têm a disciplina de educação em saúde, que é uma disciplina normal, que vocês vão fazer prova e tudo mais. Por mais que seja uma disciplina simples, é algo a mais para ocupar o tempo de vocês, né? E aí existe uma outra coisa curiosa. Professor, a minha intenção é falar sobre mulheres grávidas que estão infectadas pelo HIV/AIDS. Beleza, boa. Ó, a minha intenção é falar sobre os casos de Covid, óbitos no estado do Pará. Beleza. Eu quero falar sobre tuberculose uma avaliação da tuberculose nos últimos 10 anos. Vocês não precisam submeter nada disso ao comitê de ética, porque isso são dados públicos existentes nas bases nacionais. Então, eu não sei se, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não sei se, por exemplo, vocês já tiveram a oportunidade de encontrar, por exemplo, dados como esses. Mas, por exemplo, espera aí. Mas olha, o sistema de notificação de agravos, né, que a gente tem, que a gente escuta muito falar, nós temos os downloads dos manuais, que é o que hoje, como é que eu posso dizer para vocês, gera a base de tudo que a gente quer de saúde. Só lembrando o seguinte, gente, se alguém quiser fazer o TCC de revisão da literatura e quiser falar sobre doença, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é 70% do trabalho de vocês, tá? Então, aqui, ó, vocês têm semana epidemiológica, aqui vocês têm como fazer download dos cadernos. Isso aqui são doenças e agravos com os dados. Vocês têm por ordem alfabética, tudo. AIDS em adulto, AIDS em criança, atendimento antirrábico, que é para os casos de raiva, acidente com animal peçonhento, cólera, coqueluche, dengue, difteria, esquistossomose, febre amarela. Aí você abre, às vezes ele fica fora da área, mas ele tem aqui, aí olha, já tem aqui o exemplo da ficha de notificação, já tem como é o dicionário de dados, aqui já tem a tabulação de dados, né? Então, cada doença daquela, você já tem, ó, aí aqui tem vários casos, hanseníase, tuberculose, você já dá para fazer uma investigação muito interessante. E aí, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos imaginar a doença de Chagas, tá? Doença de Chagas é uma doença muito comum no estado do Pará, na Amazônia como um todo. Você vem bem aqui, ó, selecionou no mapa o Pará. Alguém já tinha visto essa página alguma vez aqui? Já, né? Algumas pessoas já. Aí, olha só, você para aqui e pensa o seguinte, ó, eu quero saber todos os casos confirmados, tá aqui, casos confirmados. No ano de 2000, vou fazer dos últimos 5 anos. 2020, 2019, 18, 17, 16, tá? E aí eu quero ordenar por valores de coluna, tabela com bordas. Vou pedir para mostrar. O programa já faz as tabelas com tudo que vocês querem. Se vocês quiserem relacionar, por exemplo, isso com tudo isso aqui dá para relacionar. Ó. Ano do primeiro sintoma,
divisão pelas regiões de saúde, município de notificação, tem tudo. De onde é que o Tadeu é? Bagre. Ó, vamos lá para Bagre. Seleciona Bagre, vê se tem alguma coisa, se não tem. Né? Olha só em Bagre os casos que tiveram. 2016, 41 casos, 2020, 6 casos, 2017, 2 casos. Sendo que desses, um era do Tadeu. Então, olhem só, vocês percebem como dá para fazer coisas assim com os municípios do Pará, com Belém. Então, gente, para mim, isso aqui é muito prático. Você está aqui na frente, em 15 minutos, a gente coleta todos os dados que a gente quer. Entendeu? Então, isso aqui é uma ferramenta muito utilizada. Tá? É uma ferramenta que muitos autores estão utilizando não só para fazer TCC, mas até para publicar, às vezes, porque como a pandemia veio, ela parou as pesquisas. E aí chega um outro porém. Por exemplo, professor, eu quero estudar a tuberculose resistente lá no Barros Barreto. Você vai ter que mandar um documento para o Barros Barreto, esperar o Barros Barreto autorizar a pesquisa. Eles vão te dar um documento, esse documento vai lá para a Plataforma Brasil, para a Plataforma Brasil também autorizar. Tá? Então, é só para vocês terem ideia um pouco do trâmite que envolve, né, todos esses segmentos. Peraí, eu não entendi. Os dois demoram muito. Na verdade, tu vai pedir para o Barros Barreto para fazer a pesquisa. O Barros Barreto vai te dar um documento escrito que autoriza a pesquisa. Aí, quando tu for para a Plataforma Brasil, tu vai submeter teu trabalho, o TCLE, o questionário e o documento do Barros Barreto. E aí, olha só o que aconteceu. Aconteceu aqui uma situação muito chata. Olha, em média, entre uns 12 a 3 meses. Se tu tiver, assim, uma sorte bacana, entendeu? Pode ser aprovado. Aí o que foi que aconteceu? Da uma última vez que a gente mandou um trabalho daqui, a Plataforma Brasil pediu para o Comitê de Ética da UFPA avaliar o trabalho. Simplesmente a UFPA disse que eles não têm a obrigação de avaliar trabalho de outras instituições. Pronto, mandaram de volta. Você pode submeter de novo? Pode, mas corre o risco de novo chegar na UFPA. Aí sempre vai ou para a UFPA, ou para a FAMAS, ou vai para a UEPA. Né? Então, gente, é complicado. Mas se quiser, eu ajudo vocês. A gente constrói, põe na plataforma, mas é só para avisar precocemente vocês sobre essa situação toda. Porque o que é que acontece? Vou te dar um exemplo. A minha pesquisa do mestrado, eu lidei com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. É muita gente. Então, olha só, se eu for coletar, eu fazia PPD, que era teste tuberculínico. Eu fazia, por exemplo, 20 pessoas por dia, quando eu tinha sorte. Olha o tempo que tem aí. Né? A gente está falando aí praticamente de 50 dias. Cara, são 2 meses só fazendo coleta. E eu não posso escrever a redação se eu ainda não tabulei todos os meus dados. Então, se tu leva 2 a 3 meses para submeter e ser aprovado, tu leva mais 2 meses para acabar a coleta de dados, se passaram 5 meses. Acabou o semestre. E vocês não podem fazer nada disso antes de qualificar. Vocês vão ter que qualificar no final do ano para os professores da banca falarem o que eles acham que precisa ser mudado. E aí, quando for liberado, plataforma. Só lembrando que vocês não vão pegar isso porque vocês vão qualificar no final do ano. Mas em junho, a plataforma entra em recesso. Bota só em agosto. Então são praticamente 2 meses perdidos. Alguma outra pergunta? Só depois da qualificação. O que é que acontece às vezes? As pessoas, semestre passado, tiveram umas 3 equipes de TCC que pediram para antecipar a qualificação. Mas, só lembrando que para antecipar a qualificação, você precisa ter o trabalho pronto, a tempo, né? Você precisa entregar 15 dias antes da data prevista.
Então, vamos dar um exemplo que a defesa de vocês é no dia 1º de dezembro. Sempre costuma ser entre os 5 primeiros dias de dezembro. Então, vocês têm que entregar praticamente na segunda metade de novembro já. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, é isso, gente. Aí, vocês têm que pensar com calma sobre o assunto de vocês. Pensar em uma coisa que dá para pesquisar, né? Por exemplo, hoje muitas pessoas estão indo para a Covid. Não, eu quero investigar a Covid. Só que você tem que pensar o que... Ah, pode ter gente que fala, eu quero falar sobre a Covid, mas o que tu quer falar sobre a Covid? Sobre quantos profissionais morreram de Covid? Sobre qual é a taxa de óbito da Covid? Não é só, eu quero falar sobre gestante. Sim, mas o que é gestante? Entendeu? E outra coisa, gente, nem sempre vocês precisam ir para aquele óbvio. Vocês podem escolher falar sobre inúmeras coisas. Então, por exemplo, tem gente que fala sobre população indígena, fala sobre população quilombola, fala sobre, olha, um trabalho muito legal que uma vez teve aqui no CCC foi sobre o desrespeito com as populações homossexuais dentro dos serviços de saúde. Então, vão pensando o que vocês querem falar e vão atrás. Certo? Olhem só. Além essa questão toda do TCC, que isso vai, logicamente, tirar muito tempo de vocês, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, mas vocês não têm a escolha de fazer individual o TCC. É em dupla ou em trio. Né? Vocês são muitos. Mas, além disso, nós vamos ter a disciplina de Educação em Saúde. A disciplina de Educação em Saúde tem, basicamente, 3 a 4 conteúdos. Somente isso. Diferente de Saúde do Trabalhador, que a gente via um conteúdo todo dia, toda terça-feira à noite. Ah, era uma NR nova, era isso, era aquilo. Agora não. Praticamente o único conteúdo da primeira avaliação de vocês vai ser Educação em Saúde. E o segundo conteúdo da prova de vocês vai ser tipo de metodologias e educação continuada. É uma coisa muito tranquila. O nosso tempo, ele é um tempo muito ingrato e muito reduzido. Né? A nossa aula oficialmente começa às 8h50, que é o final do intervalo, entre aspas, de vocês, que é um horário que dificilmente está todo mundo 8h50 aqui. Né? Eu sei que hoje o que aconteceu foi, né, um milagre, porque como teve coisa de TCC, está todo mundo aqui, não tem ninguém online. Mas, se não fosse isso, a maioria estava online. Aqui, a gente vai lidar com conceitos que vão servir para a nossa prática profissional. A gente não vai procurar decorar, não existe nada decorativo como uma NR, por exemplo, Educação em Saúde. Tá? Então, gente, provavelmente nós vamos acabar o nosso conteúdo em uma velocidade relativamente boa. Então, o primeiro conteúdo de vocês, a gente costuma acabar, tipo, 2 semanas antes da prova. Então, vocês ficam com uma semana de revisão, uma semana livre para estudar e a prova, tá? Eu vou espelhar agora aqui para vocês o plano de vocês. Quem é? Cadê a Jéssica, que é representante de turma? Ela não está de licença? Tem alguém para estar no lugar dela? A Maureen? Então, olhem só. Primeiro dia, que é o nosso dia de hoje, a apresentação do plano de ensino, mais com a dinâmica de apresentação. Eu já conheço tudo da vida de vocês aqui. Né? Tem umas 3 ou 4 pessoas que eu ainda não vi, mas sei que fulano é isso, que já não está mais junto, que está noivo, né? Quem teve filho, quem não teve. Né? Sei que o namorado da nossa colega não tem mais o dedo. Todas essas histórias eu já sei. Né? Estou mentindo? Não. Então, olhem só. Primeira coisa importante para a gente falar. A partir da semana que vem, a gente vai continuar, né, na verdade, a conversa sobre educação e saúde. Preste atenção numa coisa importante. Quando a gente está na unidade de saúde, quando vocês fazem estágio, vão fazer estágio, coisa do tipo, existe um hábito do preceptor, da preceptora, olhar para vocês e falar assim: olha, sexta-feira eu quero que vocês façam
um cartaz que a gente vai fazer uma educação em saúde aqui. Vocês já passaram por isso alguma vez? Ixi, muitas vezes, né? No próprio hospital, unidade, vários lugares existem isso. Aí, às vezes, a preceptora fala assim para vocês, olha, gente, que tema a gente vai abordar, professora? A preceptora fala, vamos falar sobre como evitar gravidez precoce na adolescência. Ah, tá bom. Professora, eu vou pegar camisinha, vou distribuir preservativo, vou fazer um cartaz bonito. Aí, no dia da educação em saúde, todas as meninas estão grávidas lá. Ou seja, o processo ele não encaixa com a realidade. Isso é uma coisa muito comum que acontece no serviço de saúde. E é por isso que quando a gente vai fazer, às vezes, na unidade de saúde, tu está falando, o senhor está fazendo tudo, está comprando rosquinha lá, está comendo, está correndo atrás de criança. Ninguém está escutando nada. Outra coisa importante é o seguinte, o hábito do indivíduo, do nosso paciente, ele às vezes é bem diferente do nosso, e logicamente que isso às vezes agrega muito malefício a ele. As pessoas não fazem os seus hábitos ruins por falta de informação. Isso pode ser totalmente contraditório do que habitualmente vocês estão acostumados a escutar. Mas a verdade é essa. O próprio exemplo, os exemplos inúmeros que nós temos disso, somos todos nós, né? Eu sempre uso o mesmo exemplo, que é um exemplo típico, que se agora a gente chegasse aqui e botasse aqui em cima do palco uma mesa cheia de salgadinho para a gente comemorar o 9º semestre, dificilmente alguém ia lavar as mãos para vir comer. As pessoas iam simplesmente botar a mão lá e comer. E todo mundo aqui na escola aprendeu que antes de comer tem que lavar as mãos. Aprendeu com música, aprendeu pela professora, aprendeu pela mãe, e ninguém faz isso. A mesma coisa é aquela famosa história. A gente vê tanto adulto com DST, jovem com DST, tanta gente, às vezes, abortando com gravidez indesejada. Qual é a forma mais segura e barata de ser evitado doença sexualmente transmissível e gravidez indesejada? Sem ser não fazer sexo. É o uso do preservativo. Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Já. E será que nunca alguém aqui à noite encostou a cabeça no travesseiro e pensou, será que eu estou grávida? Será que eu engravidei aquela mulher? Então, o que é que acontece? Mesmo tendo aquele conhecimento prévio, muitas pessoas aderem ao comportamento errado. Silêncio. Então, o que é que acontece, gente? Na maioria das vezes, as informações, elas precisam ser traumáticas para que o público ele possa adotar um comportamento diferente. Então, por exemplo, o cara, vamos dar um exemplo, o cara bebe cachaça todo dia. Todo mundo fala, olha, não faz isso, cuidado e tal. Aí o pai dele morre fazendo isso. Isso vai impactar mais ele mudar de hábito do que várias informações que ele tem ao longo da vida. Então vocês vão lidar com pessoas, às vezes, que têm hábitos que são muito difíceis. O grande problema da nossa profissão dentro dessa área, que é a área educacional, é que a gente pega os nossos próprios valores e fazemos algo chamado de identificação projetiva. O que é isso? A gente espelha no nosso paciente. Então, por exemplo, se eu chegasse para vocês hoje e falasse assim, olha, Baltazar, Queles, seja lá quem for, falasse assim, querida, quando você vier para cá para a aula, você pode comprar R$5 de pão para mim? Porque, para mim, os R$5 é uma coisa muito ínfima. Mas talvez para um deles seja um dinheiro que eles ganham em 10 dias. Por que eu digo isso para vocês? A gente chega em uma unidade de saúde, às vezes chega um senhor raquítico, 80 anos de idade, você está lá, aí você pergunta, seu fulano, o senhor, como é que é a sua alimentação? Não, eu gosto de comer carne, mas a carne está muito cara. E aí agora a gente quase todo dia come só feijão com arroz. Ah, ótimo. Aí, ele não vai compensar o alimento.
Aí tem pessoas que falam assim, seu fulano, eu vou passar aqui para o senhor um suplemento vitamínico. Não tem suplemento vitamínico na unidade. O cara tem que comprar. O cara chega lá na farmácia, um Centru homem para 2 meses é R$ 150. O cara não vai comprar isso. Então, o processo educativo não ajuda apenas o indivíduo, que é o nosso paciente usuário. Ele nos ajuda a interpretar melhor a realidade em que a gente vive. E, gente, é uma coisa muito complicada. Porque a primeira coisa é a gente quebrar o que nós chamamos de estigmas ou estereótipos que nós temos dentro da nossa cabeça. Como assim isso? Vou dar um exemplo que eu acho que eu até usei com você semestre passado. Não é um exemplo para criticar o pensamento de ninguém, mas é para a gente entender que isso acontece. Se agora entrasse alguém por essa porta, um homem ou uma mulher, e falasse para vocês assim, olha, gente, eu tenho AIDS. Cara, todo mundo ia pensar, será que essa mulher é garota de programa? Será que esse homem ele é homossexual? Será que eles são promíscuos sexualmente? Ninguém ia pensar, será que ele furou o dedo dele numa agulha e pegou AIDS? Então a gente está com muito pré-conceito enraizado e vai dificultar o nosso processo educativo. Como, por exemplo, né? Ah, olha, essa menina aí tem 16 anos e está grávida, né? Com 16 anos tu pensou que tu estava grávida, só que tu não estava. Uma vez eu estava numa unidade de saúde, foi a avó, o avô e adolescente. Adolescente tinha 17 anos, começou a vida sexual, né? Não avisou a família, lógico, isso não é um hábito tão comum. E aí ela estava com uma coceira, né? Não estava se sentindo bem. E a avó dela detonando dentro do consultório, chamando dos piores nomes, falando que ela não queria nada da vida, porque já tinha começado a ter relação. Cara, o avô dela não suportou. O avô dela gritou e falou assim: você, com a idade dela, já estava grávida. Aí a avó, né? Então é muito fácil, às vezes, a gente apontar o dedo, né? E aí criticar e não perceber que, às vezes, a gente comete alguns erros muito parecidos. Olha, depois disso, nós vamos falar um pouco sobre as condições de vida e saúde no Brasil. É uma coisa que é importante a gente entender o seguinte: todo mundo aqui já tomou vacina da Covid? Tem alguém aqui que não tomou ainda? Não? Por escolha ou por idade? Por idade? Não por idade, ainda não fez 18 anos. Entendi. Então, olhem só. O que é que acontece? Com a vacinação, nós estamos observando uma redução aquele crítico estado da Covid no estado do Pará. Inclusive, hoje, todos os municípios do estado estão em bandeiramento verde. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. A partir do momento em que ou o presidente ou o governador olhar e falar assim: a partir de hoje, ninguém mais é obrigado a entrar em máscara, e hoje nós estamos decretando o fim da pandemia. A pandemia da Covid ficou para trás, aí vem o desmoronamento de todas as outras doenças que deixaram de ser atendidas nos últimos 2 ou 3 anos. Tuberculose, hanseníase, hipertensão e diabetes. Gente, vem com tudo. A gente vai levar, alguns estudiosos dizem, 10 anos para recuperar o estado de saúde que nós tínhamos em 2018 e 2019. 10 anos. Né? Então, isso vai nos mostrar a magnitude em que a pandemia ela vai se transformar socialmente. Estilo de vida, ou a condição de vida do indivíduo, não está condicionado apenas a se ele tem comida e habitação, mas leva também em consideração como ele absorve as informações, e isso trata as pessoas. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. O que foi que levou o estado do Pará ao caos que a gente viveu da Covid-19,
no início de 2020. Lá em março, abril, maio, por que Belém do Pará ficou tão caótica de casos de Covid? O que é que vocês acham? Sistema de saúde, despreparo de profissional, algumas pessoas vão dizer falta de leito, falta de ventilador mecânico. Então, o que é que acontece? Nós temos uma tendência de direcionar uma grande informação para a estrutura, né? Mas um grande exemplo que nós temos aqui está relacionado simplesmente à máscara. Não estou falando do uso da máscara, né? Porque aqui na sala, todo mundo está de máscara, menos eu e o Pombo, né? Que o bico não deixa. E aí... Não, gente, não mexe naquele, tá triste ainda, tá se recuperando do cotovelo. E aí, olhem só, perfeito. E aí, nossas amigas aqui estão de máscara e tudo. Aí, a gente acabou a aula, tá todo mundo voltando para casa. Quando você atravessa a porta da sua casa, o pessoal pega e pendura atrás da porta. Né? Ó, a máscara cirúrgica, ela tem validade de 2 horas. Aí tem gente que amanhã de manhã não, vou comprar o pão. Aí já pega lá atrás da porta e vai. Se duvidar, tem gente que está 1 mês com a mesma máscara cirúrgica. É normal, gente. Não tô criticando, porque a gente sabe o que acontece. Ou então tem gente que usa máscara de pano, mas não lava. Põe só para pegar sol, por exemplo. Tem gente que vai para academia com a mesma máscara, guarda e depois pega de novo. Aí o que é que acontece? Tá todo mundo usando máscara. É errado, né? E aí, o que é que acontece? Então, a gente tem que entender o seguinte: as pessoas, elas adoram negociar de alguma forma, né? Então, tem gente que fala o seguinte: eu vou usar máscara abaixo do nariz. Se passar alguém, eu subo, né? Então, não dá para fazer essa negociação. Adilson, por mim, eu não usava mais máscara. Eu uso porque isso é uma fundamentação política que é pedido a todos nós para usarmos. Mas eu já estou muito desacreditado na máscara por tudo isso. Porque às vezes tem gente que a gente vê que está sem a máscara, está preta a máscara, né? O cara faz tudo com a máscara. E aí... Bom, e aí vamos falar um pouco sobre o estilo de vida individual e coletivo. Para vocês perceberem, essa é a abordagem da educação em saúde, e logo depois vem a primeira avaliação de vocês. Ou seja, é um conjunto de conteúdos, né, relativamente pequenos. O que é que a gente vai falar em estilo de vida individual e coletivo? Vou dar um exemplo para vocês. Por que, parece meio óbvio essa pergunta, mas por que na época da pandemia tanta gente adoeceu mentalmente? Ficou com depressão, cometeu suicídio. Diga, Moisés, para fora. Ansiedade. Que mais? Perda dos familiares. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes da pandemia, a doença mental ela estava em latência, esperando o momento para se dissipar. Vou usar um exemplo, tá, gente? É um exemplo aleatório, tá? Isso não tem a ver com ninguém. Vamos imaginar que, por exemplo, sei lá, o pombo. Vamos imaginar que o pombo, por exemplo, beleza, tinha um relacionamento, terminou, aí... É só exemplo. Presta atenção. Aí, pô, ficou triste, o que é que ele fazia? Bora lá comer uma pizza lá com a prima do Felipe, bora ali não sei aonde, porque o que é que acontece? A válvula de escape das pessoas era essa. Não, eu vou sair hoje, vou beber, Gente, fecharam tudo. Não pode fazer nada. O cara não pode correr para ir beber no bar lá, ele não pode sair para dançar, ele não pode fazer aquilo. Ele teve que lidar com seus próprios problemas isolado. E aí, foi aí que o negócio pegou. Né? Essa probabilidade do adoecimento, todo mundo praticamente tinha. Quando você tira a válvula de escape,
É o que acontece. Quantos divórcios aconteceram na época da pandemia? Casamentos que acabaram. Justamente porque forçaram os casais a viverem. Não entendi, meu amigo. Caso de agressão à mulher, né? Então, isso são exemplos que nos mostram o quê? Estilo, muita gravidez, né? Eu não posso nem falar nada, né? Minha mulher tá grávida, mas ó, é, mas olha, gente, eu vou dizer olha, estilo de vida, quando a gente fala sobre isso, a gente tem sempre que associar um cenário em que a gente está inserido. Então, a pandemia, ela vai mudar o estilo de vida de algumas pessoas. Ou para uma forma mais benéfica, ou para uma forma maléfica. Isso vai mudar daqui a pouco, a alimentação muda, né? Então, a gente também não pode ter olhares julgadores perante a isso. Então, por exemplo, o cara tá com uma erisipela, né? Não sei se vocês já conheceram alguém que tem teve erisipela. Sempre tem alguém que chega e fala o quê? Olha, tem que mandar benzer a perna desse indivíduo, né? Talvez você olhe para aquilo com desrespeito muito grande. E no processo de educação e saúde, nós não queremos mudar a cultura das pessoas. Nós só queremos que eles a gente só quer que eles readaptem alguns hábitos perante cultura, né? Então, por exemplo, olha, o meu avô, agora, semestre passado, teve câncer de pele detectado aqui no rosto, né? Meu avô passou a vida inteira trabalhando de marceneiro. Ficou exposto ao sol a vida inteira. Ele teve um câncer de pele há 5 anos atrás, passou pelo câncer sem nenhuma sequela. Agora, quando ele foi pela segunda vez, ele retirou todo esse pedaço aqui da cabeça. Retirou a orelha, né? E foi feita uma cirurgia reconstrutiva para manter pelo menos o desenho anatômico da cabeça, mas ele ficou sem a orelha, né? Ele tá inteiro. Tu vai lá falar com ele, ele conversa, joga dominó. A cirurgia dele foi tão extensiva que ele teve um rebaixamento do globo ocular porque afetou os nervos da face, né? Então, eu digo assim, ele passou por uma situação, tá com 80 e poucos anos. Meu avô não toma sopa em casa. Meu avô quer comer porco, churrasco. Aí ele fumava, aí as filhas perturbaram ele, ele parou de fumar. Aí ele parou de beber, né? Junto com cigarro. Beleza. Aí são uns 10 ou 15 anos atrás. Um pouco antes dele ter o câncer de pele, a minha avó ligou para a mamãe chorando, dizendo que ela estava desconfiada que o vovô estava bebendo. Aí eu falei, mãe, o vovô nunca parou de beber. Ele só está bebendo escondido, né? E aí o que é que acontece? Teve um jogo do Paysandu, ele foi escondido para Curuzu. Ele falou que ele ia comprar uma coca. Ele foi embora para Curuzu, ele passou mal, desmaiou. O SAMU trouxe ele de ambulância para casa dele. Ele pediu para a ambulância parar um quarteirão antes, para não ver ele chegar de ambulância em casa. Aí o cara tá com 85 anos, superou 2 cânceres, erisipela, teve um derrame. Aí eu vou dizer para ele, olha, pare imediatamente. As pessoas fazem a escolha. Aí a gente também não pode, a gente orienta, mas a gente também não pode tomar a ordem da vida das pessoas. Amarra ele lá, não dá para ele comer, se dá só sopa e mingau para ele vai morrer de depressão. Né? A gente orienta, mas as pessoas não querem ouvir. Né? A gente também tem que entender que a educação em saúde, ela alcança os indivíduos até determinado passo. A partir daí, é escolha de cada um. Né? Olha, cuidado com o que você come. Olha, você faz atividade física. Olha, tenha cuidado com isso. Ah, beleza, vou fazer. Ó. Né? Infelizmente, é uma coisa que a gente vai enfrentar muito no processo educacional. Depois da primeira verificação, nós vamos falar um pouco sobre promoção de saúde associada à saúde dos trabalhadores. Chama isso de educação continuada. A gente já comentou um pouco sobre isso semestre passado, mas nós vamos falar novamente sobre isso.
Inclusive, nós vamos falar sobre tipos de metodologias abordadas para abordar o indivíduo ou não. A gente passa a faculdade inteirinha aprendendo termo científico. Quando a gente sai na unidade de saúde, a gente tem que esquecer tudinho, né? Então, por exemplo, cefaleia. As pessoas às vezes não sabem o que é cefaleia. Aí você chega para alguém e fala, olha, patosplenomegalia. Ele pensa que ele está morrendo. É hipertermia. Aí a gente vai ter que readaptar a própria forma como nós falamos. Por que eu comentei com vocês que a educação em saúde está sendo tão massificada assim? Todo mundo está estudando sobre isso. Isso está sendo empoderado dentro das unidades de saúde com uma atenção maior. É porque os gastos em tratamento de doença bateram recorde nos últimos 3 anos. Então, em algum momento eu devo ter comentado para vocês, um idoso hoje que vai tratar diabetes numa UTI, ele custa em média R$12 mil por dia. 10 dias de internado é R$120 mil. E lá na unidade de saúde, se você orientar corretamente aquele indivíduo, ele sentir confiança no seu discurso, você pode evitar que ele vá para o hospital. Você economiza R$120 mil para o Estado, que pode ser investido de outra forma. Então, a gente está dando um custo menor e nós podemos falar sobre inúmeros outros casos de pessoas que estão tendo doença. No estado do Pará, por exemplo, no último ano antes da pandemia, o Pará bateu novamente a maior taxa de incidência de câncer de pênis no Brasil todo, né? E aí a gente quer sobre uma coisa curiosa que eu também já comentei com vocês semestre passado, que é o seguinte: mais de 90%, quase todos os casos de câncer de pênis, podem ser evitados com a simples lavagem dos pênis já. Com a simples lavagem do pênis, né? E aí, o que é que isso significa? É que o homem, infelizmente, ele não tem um hábito higiênico de lavar o pênis corretamente, né? Aí eu pergunto para vocês, o homem faz isso porque ele é porco? Às vezes o que é que acontece? O cara acorda 6 horas da manhã, toma café, sai para o trabalho. Quando é meio-dia, ele tem um intervalo de meio-dia a 1 hora da tarde. Ele almoça lá no trabalho, já está no segundo turno do trabalho, sai do trabalho, ele não pode ir para casa e vir estudar, ele vem direto para a faculdade. Assiste a aula até 10 horas, chega em casa às 11h30 da noite, e às vezes ele está tão cansado que ele fala que não, só vou tomar banho amanhã. Ou seja, ele toma um banho a cada 24 horas. Ei, mulher também não faz isso? Não. Bom. Tá bom então. Maciadinha, né? Essa macuia lá. E aí, olha, isso daí é importante para a gente parar e pensar, que é o seguinte: o processo de educação, ele está acontecendo aqui. Por que eu digo aqui? Porque, curiosamente, nesse mesmo ano em que o Estado alcançou maior taxa de incidência de câncer de pênis, atingiu a população entre 25 anos e 40 anos. Cara, a maioria das pessoas aqui estão nessa faixa etária, tem 25, outros um pouco menos, outros um pouco mais. E talvez por que isso não aconteça também, o hábito de higiene? Não é só por causa da rotina, mas às vezes, gente, tem gente que vai ter relação sexual, além de ter desprotegido, não toma um banho depois. Ou pelo menos não dá uma aciada, né? Vai embora, corre, não sei o quê. Isso lá em Bagre, gente, é direto, né? Bom, aí vem a segunda verificação de vocês, e essa parte de prática de enfermagem no campo de educação e saúde é tudo que nós vamos ver ao longo de todas as aulas de vocês. Então, são conteúdos muito pequenos. Tenho certeza que ninguém vai ficar de segunda chamada aqui, porque isso não é a intenção. Na minha opinião, a educação e saúde não era nem para ter prova.
tá? Mas, já que tem, vocês vão fazer, tá? Não sei como dizer isso para vocês, gente. É melhor vocês realmente falarem com a Glória, verem com ela, ou até mesmo com a professora Ludmilla depois, como é que vai ficar essa situação. É melhor falar com a Ludmilla. Porque eu sei que eles sempre ofertam, agora eu não sei como é que vai ficar essa situação. Mas é bom vocês darem uma lembrada, que aí ela dá até pergunta para a professora Elisângela como vai funcionar. Vocês já tiveram contato com a professora Ludmilla? Não? É bom até vocês anotarem essas demandas, porque ela está fazendo reunião turma por turma, até para vocês passarem para tentar ver. Né? Olha, gente, rapidinho. Outra coisa importante. Antes da gente finalizar o dia de hoje e tudo mais, é o seguinte. Nós nós tivemos no semestre passado, eu acho que foi final do semestre passado e final do semestre retrasado. Eu nunca vi tanto aluno ser contratado tão rapidamente depois de formado, como agora em período de pandemia, até mesmo para não trabalhar com Covid. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Sigam firmes e fortes. Não desmereçam o que é o TCC. Porque aqui já existiam muitas pessoas que atrasaram um semestre inteiro por causa de TCC. Eu sei que alguns olham e falam, não, professor, é tranquilo. É tranquilo para pessoas bem organizadas. Eu, quando fui fazer meu TCC, eu escolhi fazer sozinho. Porque eu queria escrever, às vezes, sábado à noite, eu escrevia, não dependia de ninguém. Porque aí começa, olha, a gente vai para casa do fulano, do ciclano. Aí chega lá, o menino não vem. A menina não vem. Não, bora comer, bora ver um filme. Aí dorme, não faz nada, aí vai virando aquela bola de neve enorme. Olhem só, provavelmente a partir da semana que vem, eu não vou ver mais todo esse povo aglomerado, né? Acho que vocês vão ficar em casa. Mas vai ser a mesma história. Eu vou colocar na plataforma os slides de vocês. Vocês só vão ter 3 slides para todas as 2 avaliações de vocês. Então, desejo muito sucesso. Lembrem do que eu falei para vocês em relação ao TCC, ao tipo de escolha de tema. Se alguém quiser tirar qualquer dúvida, eu acho que quase todo mundo aqui deve ter no WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp, eu ajudo como eu puder. Tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção de todos, tá? Vamos para casa. E quem quiser falar comigo,